sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa semana? Bom, nós vamos iniciar a aula de hoje relembrando sobre unidades de medida de capacidade, tá? Que é o conteúdo do nosso livro didático que a gente está relembrando para revisar as atividades no livro de atividades. As unidades de medida de capacidade, elas representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. O litro ele representa a capacidade de um cubo de aresta de 1 decímetro, tá? Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, então temos uma seguinte relação. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Aí a gente vai ver as mudanças de unidades. As mudanças de unidades é o que? A gente tem uma unidade em litro, transformar em outra unidade de medida. O litro ele é a unidade fundamental da capacidade. Entretanto, a gente também utiliza o quilolitro, mas esse vocês vão ver menos, tá? O hectolitro e o decalitro, que no caso são os múltiplos, tá? O decilitro, o centilitro e o mililitro são submúltiplos. Com o sistema padrão de capacidade, ele é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos, eles são feitas multiplicando ou dividindo-se por 10. Para transformar uma unidade de capacidade para outra, a gente utiliza uma tabelinha que eu coloquei lá no início para vocês, tá? Então, vamos lá, do quilolitro para o hectolitro, a gente multiplica por 10. E para ser o inverso, divide por 10. Então, agora a gente vai ver sobre as unidades de medida de massa. As unidades de medida de massa no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, é o quilograma. A massa de um cilindro padrão de platina, e ela, no caso, ela é indicada, ela representa a medida correspondente de 1 quilograma. Lá na introdução, eu coloquei para vocês a foto de um cilindro que está guardado na Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, na França, tá? Observem lá para vocês, vocês vão achar muito interessante. As conversões das unidades é basicamente a mesma coisa. As unidades do sistema métrico decimal de massa são o quilograma, o hectograma e o decagrama, tá? O grama, decigrama, centigrama e a miligrama. Como o sistema padrão de medida de massa é decimal, as transformações entre os múltiplos e os submúltiplos, elas são feitas multiplicando ou dividindo também por 10, tá? Por exemplo, me transformar do quilo para o quilograma para o hectograma, só eu multiplicar por 10. E eu fazer o inverso, é só dividir por 10. Existem também outras grandezas, tá? Que, por exemplo, as unidades de medida de tempo, que são segundo, minuto, a hora, a gente mede o tempo, tá? E a gente pode estabelecer algumas relações. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Temos também as unidades de medida de temperatura, tá? Que para medir a temperatura a gente usa o termômetro, tá? E a unidade usada aqui no Brasil é o graus Celsius, tá? Em outras regiões tem mais 2 escalas que são utilizadas, que é o grau Fahrenheit e o Kelvin, tá? Mas aqui no Brasil utiliza-se apenas o graus Celsius.